Valendo! Ah, não, aqui é Boca Rosa, né? Confundi os canais, confundi. Pesadão, pesadão. Oi, gostos da minha vida. Pra quem ainda não sabe quem é esse Valendo, é da Fernanda Souza, garota. Se você ainda não foi no canal dela, vai lá. Inclusive é um canal maravilhoso. Se você ainda não foi, corre lá, tá? Valendo! Bom, mas hoje estamos aqui no Boca Rosa, vamos falar sobre maquilagem. E eu tava aqui pensando, eu falei, gente, vamos lá, 4, 5, 6 anos de canal, já ensinei tudo que eu imagino de maquiagem pra garota. Só que eu falei, cara, uma coisa que tem tempo que eu não falo, e se eu falei no canal foram pouquíssimas vezes, é sobre maquiagem pra iniciante. Por exemplo, uma seguidora que acabou de me conhecer, não tem nada de maquiagem, tem mal um pó, mal um blush, mas quer saber de maquiagem, assiste um vídeo meu e fica totalmente perdida, tipo, Deus, o que eu preciso comprar primeiro? Que base, que pó, que... Então, graças a esse meu pensamento que eu tive lá no meu sagrado banho, eu pensei em começar uma nova série de vídeos que é maquiagens para iniciantes, guia para iniciantes. Ainda não sei exatamente como é que vai ser o nome. Mas hoje eu vou começar pelos pincéis, que eu também sei que tem muita gente que tem dúvida, que não faz ideia pra que serve essa mini vassoura. Eu posso usar 398 vezes no vídeo e a pessoa muitas vezes não sabe pra que serve. Então eu falei, cara, vou separar aqui, peguei o mais básico do básico. Talvez tenham alguns que não sejam tão básicos assim, mas é bom você saber porque é um pincel que ajuda muito, tá? Então, no final das contas, eu separei entre pincel de olho e pincel de rosto. Vou começar então com os pincéis de rosto, que acho que são os mais fáceis de entender, que eles são mais autoexplicativos, digamos assim. Vamos começar então do começo. Por exemplo, o primer. Com o que a gente aplica o primer, que é o primeiro produto que a gente aplica na hora de fazer a maquiagem? Eu, Biazinha, sempre aplico com a mão. Temos aqui cada um os seus dedinhos, você pode usar sem gastar nada, já te dou uma ajuda. Porém, caso você queira saber qual é o pincel pra primer, os melhores são esses dois aqui, ó. Esse aqui é o famoso pincelzinho língua de gato, que é o pincel das antigas, que muita gente já conhece, que ele tem esse formatinho, ó, de linguinha de gato. E aí, por que ele é pra aplicar primer? Ele é de cerdas sintéticas, tá? Então, a cerda sintética, ela não absorve o produto. A gente tem essa diferença. A cerda natural, que é essa cerda mais molinha, uma cerda que você vê que é uma cerda animal, ela é natural e ela absorve. Já a sintética, não, ela é um plástico. Então, o plástico ele não tem absorção nenhuma. Então, todo produto líquido que tem absorção é pincel sintético. Todo produto em pó que não tem absorção, aí você pode usar o natural, até porque ele é mais macio. Então já anota essa dica aí entre as diferenças dos pincéis sintéticos e naturais, porque durante o vídeo eu vou explicando qual é sintético e qual é natural, então já é bom você saber a diferença entre os dois, tá? Então voltando pro pincel de cerda sintética, ele é pra aplicar produto em creme e ele também deixa uma camada muito uniforme. Esse aqui deixa mais esfumado e esse dá uma camada única. Então pra primer ele é maravilhoso, porque ele tampa mesmo os porinhos, tá? Mas aí você decide, se quiser aplicar também com a mão, tá valendo, que é a maneira que eu aplico. Ou temos o Duo Fiber. O Duo Fiber também é de cerda sintética. Geralmente, ele é cerda sintética, a ponta branca, e aqui embaixo é cerda natural, por isso Duo Fiber, dois tipos de fibra. Os dois pincéis também funcionam muito pra base. Então você pode aplicar tanto com língua de gato, que é esse daqui que é maravilhoso, você pega a base e transfere a base todinha pro seu rosto. Aí tem que tomar um cuidado pra não ficar também muito pesada a pele, tá? E tem esse daqui também que deixa a pele mais levinha, porém, ele corre o risco de deixar a base um pouco riscada. Porque, ó, como são duas camadas de fibra, as camadas da ponta são mais vazias. Então não dão uma camada única, ele fica meio espetadinho na pele. Então é bom você aplicar com ele e depois você dar uma esfumadinha com língua de gato. Resumindo, produto líquido pra pele são esses dois aqui, ou Duo Fiber ou língua de gato. Agora vamos pros mais fáceis, pó e blush. Como se diferenciar do pó e do blush? O pincel de pó, ele é maiorzão, que é pro rosto todo. O de blush pega uma área menor, então logicamente ele vai ser menor. Tcharam! É a única diferença que tem entre os dois. Minto, também tem o corte, esse serve pros dois, tá? O de blush e contorno, ele pode ter esse corte aqui que é chanfrado, que ele fica mais anatômico pro rosto. Então dá um desenho mais bonito. Então você tanto pode usar pro contorno, aí você dá uma limpadinha no pincel, depois você usa pra blush tranquilamente. Não precisa de mais um pincel pra isso, tá? E aí, como que você usa esse pincel pra contorno? Você pega o contorno, tira o excesso, e como ele tem esse cortezinho chanfrado, você pode fazer aquele 3, que eu já ensinei pra vocês, ó, várias vezes aqui no canal. E aí você aplica na lateral aqui, ó, e ele cabe certinho. Aí você limpa um pouquinho no pincel, pega o blush, carinha de metida, que é aquele sorrisinho sem dente, ó. Saltou a maçãzinha, é onde você aplica o blush com o mesmo pincel, não precisa de um outro pra isso. E o pó é aquilo que a gente já sabe. Acho que esse é o único pincel universal que todo mundo sabe pra que usa. Você pega o pó, taca na cara, sem mistério nenhum. Iluminador. Quem nunca viu essa vassourinha aqui naquele kit de pincel? E aí muita gente se pergunta pra que essa vassourinha? É pra aplicar primer? É pra aplicar base? Não, gente. Esse é um pincel pra iluminar. Ele é uma vassourinha bem levinha, ó, tá vendo que a cerda é bem molinha? Isso quer dizer, quanto mais molinha é a cerda, mais suave fica o produto. E como o iluminador é um
um produto de muito impacto, de muito brilho, você geralmente usa com um pincel mais levinho pra ele ter uma camada mais natural. Eu tenho outra versão aqui, que é um pouco mais avançada, não é tão iniciante, que é essa aqui que parece uma coxinha, ó, estão vendo? Que é o pincel cônico. Não parece uma coxinha? Um ovinho, vai. Uma pequena coxinha. Só que com ele você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque como ele é mais denso, ele pode marcar. Agora, pincéis de olhos. Vou começar com os de sombra, que são os mais fáceis de definir. Pincéis de sombra são pincéisinhos assim, ó, meia lua. Geralmente, eu prefiro os de cerdas sintéticas, porque quando você umedece um pouquinho, se for uma sombra com brilho, ele deixa a sombra muito mais acesa. Agora, se for pra esfumar, eu sempre prefiro os mais molinhos, ó, tá vendo? Essa é a diferença entre um e outro. Porém, pincel de sombra geralmente vem uns 5 em cada kit. Continuando na sombra, a gente vem pro pincel de esfumar. E aí, qual é a diferença? O pincel de sombra, ele é chato. Ó, estão vendo que o ferrolho dele é amassadinho? O de esfumar é redondinho. Por quê? Geralmente, o melhor movimento pra você esfumar uma sombra é o circular. Então, se você tem um pincel que tem um ferrolho também circular, facilita muito nessa aplicação, tá? E o de esfumar, eu sempre dou a dica de ter 2, porque aí você consegue ter um espaço maior entre um degradê e outro. Porque, por exemplo, se você passa uma sombra mais escura nessa, você vai esfumando, 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 vai deixando tudo escuro. Então, sempre um pra sombra mais escura e um pra sombra mais clara, e sempre lavando, porque o segredo de um esfumado maravilhoso é o pincel estar limpo. Então esses daqui são os de esfumar. Quanto menor, mais dura fica a sombra. Quanto maior, mais suave fica e mais esfumada fica a sua sombra. Então, se você é iniciante, opte sempre pelos mais compridinhos. Agora, continuando em sombra, esfumado e tal, eu venho com esse pincel aqui, que ele é lápis, que dá tanto pra esfumar embaixo ou também pra marcar o côncavo. Que muita gente fica, Bia, como é que eu marco côncavo? Qual é o pincel de côncavo? Geralmente esse é o tipo de pincel pra côncavo, que ele é em formato de lápis. Tá vendo como eles são fáceis, gente? Os pincéis nos ajudam, que o nome, você olha e entende por que é o nome. Pincel lápis. Por quê? Porque parece um lápis. E aí tem desse daqui, e existe o pincel lápis que é um pouco mais gordinho, que é o melhor pro côncavo. Ele é um pouco mais gordinho, mas a altura é a mesma. Então ele não se torna um pincel de esfumar. Ele se torna um pincel que é mais gordinho, a espessura dele é mais ou menos o de esfumar, mas o tamanho é o de lápis. Então ele pro côncavo é perfeito. Marca maravilhosamente bem. Se você não tiver essa opção, você pode usar o lápis também, que é um pincel super popular. Hoje em dia já vem em vários kits, assim. E também serve pra aplicar sombra aqui embaixo, ó. No cantinho, sombra pra iluminar cantinho também. É só você ter um lencinho umedecido do seu lado, que você pode usar o mesmo pincel pra várias coisas. Eu, por exemplo, quando não tenho lenço umedecido, eu uso a palma da mão, fica tudo sujo, cagado, mas essa sou eu. Agora eu vou pros pincéis menorzinhos, mais pra traços, detalhes. Esse daqui se chama chanfrado, pequenininho, ó. Ele também é chato. E aqui em cima ele tem o mesmo corte chanfrado, que é esse corte na diagonal. Chanfrado, diagonal. Esse daqui eu uso muito pra delinear. Tem gente que prefere aquele pincel fininho, que parece uma caneta bem fininha, sabe? Pra delinear. Eu nunca tive facilidade com eles. Eu acho que o iniciante, se ele tem esse pincel pra delinear, ele é mais firme e ajuda mais no delineado, tá? Sem contar que esse tracinho ajuda no gatinho também, ó. Como ele é firme, você só apoia e já consegue fazer o seu gatinho com facilidade. E aí, eu sempre aconselho ter 2 desse pincel. Por quê? O mesmo pincel você pode usar pra marcar a sobrancelha. Eu amo pegar uma sombra marrom e aplicar com esse pincel na sobrancelha, porque ele dá uma delineada mais fácil. E aí, você pode optar por esse daqui, ó, que é um pincel que é um lado chanfrado e o outro a escovinha, que me ajuda muito. Engraçado, eu não vivo sem esse pincel. Antigamente, era o primeiro pincel que eu descartava. Hoje eu dou maior valor, porque eu arrumo a sobrancelha, arrumo o cílio, tira o restinho de máscara que borra. Ele é maravilhoso, como ele é áspero, você consegue tirar o restinho de máscara que borra. É um pincel super coringão. E aí, pra sobrancelha, eu vou pra um pincel que é um pouco mais pro, mas pra mim faz toda a diferença na maquiagem. Depois que você corrige a sobrancelha com esse chanfradinho, é incrível você ter esse pincel chato, reto e de cerdas sintéticas, tá vendo? Bem firminho. Por quê? Depois você pega o corretivo e contorna a sua sobrancelha com corretivo, que a sua pele, a sobrancelha, o olhar muda completamente. Eu sou muito fã dessa dica, quem me acompanha sabe. Então, esse pincel aqui, nega, tem que ter. Ele é assim, ó. Vou deixar bem focadinho pra vocês verem. É um pincel maravilhoso que eu não vivo sem jeito nenhum. Então, meus amores, esses são os pincéis que eu considero pincéis o suficiente pra qualquer iniciante. Claro que você não precisa sair igual uma louca, desesperada. Meu Deus, a Bia diz que se eu sou iniciante, eu tenho que ter todos esses pincéis. Não. É importante que você saiba a utilidade de cada pincel, que aí, conforme o seu gosto, conforme o que você usa no dia a dia, você vai comprando aos pouquinhos. Ou você pode também ir no centro da cidade, aí perto da sua casa. Sempre vendem, tipo, os kits grandões que já tem a maioria desses daqui. Eu peguei os mais coringas que geralmente tem nesses kits. E são os kits que geralmente são baratinhos também. E eu sei também que muita gente vai pedir que eu indique marcas de pincéis. É uma coisa muito relativa. Depende muito do quanto você quer gastar num kit. Mas eu sempre indico os pincéis da minha amiga Bruna Tavares, do Pausa pra Feminices. Não são baratos, tipo, o kit eu acho que varia entre 100 a 200 reais. Mas cada pincel sai a 20 reais, sai a 15 reais. Tem os pincéis também da minha amiga Mariana Saad,
maquiagem. Claro que eu vou indicar minhas amigas, porque elas, como eu, pesquisaram muito sobre pincéis e tudo mais, então são os pincéis mais completinhos, tá? Vou deixar então o link das duas aqui, ó, pra vocês conferirem lá e quem sabe, se vocês curtirem, comprarem o pincel de vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero ter explicado pra vocês. Desculpa se eu falei demais, mas eu fico aqui nessa responsa de tentar passar pra vocês o máximo que eu conheço sobre os pincéis, pra vocês saírem desse vídeo bem ensinadinhas e bem familiarizadas com os pincéis e que esse vídeo tenha sido útil pra você. E se foi útil pra tu, clique em gostei, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Galera, fiquem com Deus. Um beijo gigante. Ah, a Bia vai embora, mas a Bia já volta com mais vídeos de iniciantes também pra vocês. Então já deixa aqui embaixo a sugestão de categoria de maquiagem que vocês queiram que eu aborde, falando sobre o que uma iniciante precisa ter, tá? Pra começar já nesse universo de maquiagem. O comentário que tiver mais curtir vai ser o tema do próximo vídeo. Combinado assim? Então tá bom, minha nega. Um beijo nesse teu coração e até o próximo vídeo. Tchau!